Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: inciso 1, o respeito à privacidade; inciso 2, a autodeterminação informativa; inciso 3, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; inciso 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; inciso 5, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; inciso 6, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e, inciso 7, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Artigo 3º. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, inciso 1, a operação de tratamento seja realizada no território nacional; inciso 2, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 3. Os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Parágrafo 1º. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Parágrafo 2º. Excetua-se do disposto no inciso 1 deste artigo, o tratamento de dados previsto no inciso 4 do caput do artigo 4º desta lei. Artigo 4º. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Inciso 1. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Inciso 2. Realizado para fins exclusivamente a. jornalístico e artísticos, ou b. acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7º e 11 desta lei. Inciso 3. Realizado para fins exclusivos de a. segurança pública, b. defesa nacional, c. segurança do Estado, ou d. atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou, inciso 4, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3 será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta lei. Parágrafo 2º. É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo, por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional, e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3 do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Parágrafo 4º. Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3 do caput deste artigo
poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Artigo 5º para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Dado pessoal. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Inciso 2. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Inciso 3. Dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Inciso 4. Banco de dados. Conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Inciso 5. Titular. Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Inciso 6. Controlador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Inciso 7. Operador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Inciso 8. Encarregado. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 9. Agentes de tratamento, o controlador e o operador. Inciso 10. Tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Inciso 11. Anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Inciso 12. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Inciso 13. Bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Inciso 14. Eliminação. Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Inciso 15. Transferência internacional de dados. Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Inciso 16. Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados. Inciso 17. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Inciso 18. Órgão de pesquisa. Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico.
e redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 19. Autoridade Nacional. Órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Inciso 1. Finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Inciso 2. Adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Inciso 3. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Inciso 4. Livre acesso. Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita, sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Inciso 5. Qualidade dos dados. Garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Inciso 6. Transparência. Garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 7. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Inciso 8. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Inciso 9. Não discriminação. Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Inciso 10. Responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Capítulo 2. Do tratamento de dados pessoais. Seção 1. Dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. Artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Inciso 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 3. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Inciso 4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 5. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Inciso 6. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. Inciso 7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 8. Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 9. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção dos dados pessoais, ou, inciso 10, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado.
Parágrafo 3º. O tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Parágrafo 4º. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Parágrafo 5º. O controlador, que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta lei. Parágrafo 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Parágrafo 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os parágrafos 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Parágrafo 2º. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Parágrafo 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso 6 do caput do artigo 18 desta lei. Parágrafo 6º. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 2, 3 ou 5 do artigo 9º desta lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Artigo 9º. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Inciso 1. Finalidade específica do tratamento. Inciso 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 3. Identificação do controlador. Inciso 4. Informações de contato do controlador. Inciso 5. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Inciso 6. Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. E, inciso 7. Direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações. Parágrafo 3º. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 desta lei. Artigo 10.
O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluem, mas não se limitam a: inciso 1, apoio e promoção de atividades do controlador, e inciso 2, proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados, baseado em seu legítimo interesse. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Seção 2. Do tratamento de dados pessoais sensíveis. Artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas. Inciso 2. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. C. Realização de estudos por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. D. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral. Este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. E proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. F. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, ou redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. G. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei, e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Parágrafo 3º. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público, no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. É vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 1. A portabilidade de dados quando solicitada pelo titular, ou, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 2. As transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo.
incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Parágrafo 5º. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação, de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Parágrafo 1º. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como o custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios. Parágrafo 2º. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico, e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos, pesquisas. Parágrafo 1º. A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Parágrafo 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. Parágrafo 3º. O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3. Do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2º. No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Parágrafo 3º. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade. Parágrafo 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Parágrafo 6º. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples,
clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4. Do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Inciso 2. Fim do período de tratamento. Inciso 3. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público, ou, inciso 4, determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Inciso 1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 2. Estudo por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei, ou, inciso 4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. Capítulo 3. Dos direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei. Artigo 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Inciso 1. Confirmação da existência de tratamento. Inciso 2. Acesso aos dados. Inciso 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Inciso 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Inciso 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 desta lei. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento, nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador, perante a autoridade nacional. Parágrafo 2º. O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular, ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento. Parágrafo 4º. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá: inciso 1. Comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente, ou, inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Parágrafo 5º. A requerimento referido no parágrafo 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 6º. A responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado o uso compartilhado de dados a correção,
a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados para que repitam o idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Parágrafo 7º. A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso 5 do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Parágrafo 8º. O direito a que se refere o parágrafo 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Artigo 19. A confirmação de existência ou acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular. Inciso 1. Em formato simplificado, imediatamente, ou, inciso 2, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Parágrafo 1º. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Parágrafo 2º. As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular. Inciso 1. Por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, ou, inciso 2, sob forma impressa. Parágrafo 3º. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Parágrafo 4º. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo para os setores específicos. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Artigo 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Capítulo 4. Do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Seção 1. Das regras. Artigo 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos.
Inciso 2, vetado, e, inciso 3, seja indicado o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 39 desta lei, e, redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 4, vetado. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Parágrafo 2º. Disposto nesta lei não dispensa às pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, Lei do Habeas Data, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, Lei Geral do Processo Administrativo, e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 4º. Serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta lei. Parágrafo 5º. Os órgãos notariais de registro devem fornecer acesso aos dados, por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo. Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta lei. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público, nos termos deste capítulo. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tem acesso, exceto: inciso 1. Em casos de execução descentralizada de atividade pública, que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Inciso 2, vetado. Inciso 3. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta lei. Inciso 4. Quando houver previsão legal, ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Inciso 5. Na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Parágrafo 2º. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público à pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto: inciso 1. Nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta lei. Inciso 2.
nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei, ou, inciso 3, nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019. Artigo 28. Vetado. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público, a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado, e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2. Da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto, a proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público.